Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Carolina, aluna de iniciação científica no Laboratório de Bioquímica Metabólica da UFOP. E o tema da minha pesquisa é a avaliação de possíveis diferenças cognitivo-comportamentais em camundongos C57BL6, machos e fêmeas após sepse polimicrobiana. Bom, a sepse decorre de uma resposta inflamatória exacerbada do organismo do hospedeiro em consequência da presença de um agente patogênico, sendo que as alterações disfuncionais podem ocorrer mesmo distante do sítio primário de infecção. A sepse é uma causa comum de síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, e um dos primeiros órgãos acometidos é o cérebro, que é alvo de nosso estudo. A encefalopatia associada à sepse é uma disfunção cerebral difusa que culmina em comprometimento cognitivo, mesmo quando não há infecção direta do tecido cerebral. As principais alterações a longo prazo dessa modalidade de encefalopatia são dificuldade de locomoção, alteração de memória, ansiedade e depressão. A EAS acomete ambos os sexos, mas há uma desproporção no uso do sexo em estudos pré-clínicos, que estudam tanto fisiopatologia como alternativas de tratamento. O uso de animais machos ele é massivamente maior, justificado com o argumento de que as fêmeas são mais influenciadas pelos seus hormônios e emoções, o que poderia trazer alterações para os resultados, né? Essa justificativa acabou criando um estereótipo no meio científico, de forma que a subutilização das fêmeas traz consequências para elas por falta mesmo de representação populacional. Elas sofrem com mais efeitos adversos, são negligenciadas em políticas públicas, são alvo de viés em mercado, educação e construção de saúde pública. Diante dessa realidade, o New York Institute of Health, em 2016, criou a política de uso de animais, tecidos e células, visando reduzir essa desproporção. Mas esse esforço ainda é muito inicial, porque as pesquisas científicas continuam negligenciando o sexo feminino. E diante de tudo isso, nos propomos a avaliar possíveis diferenças cognitivo-comportamentais entre camundongos C57 Black 6, né, submetidos a um modelo de sepse polimicrobiana. Para tal, a gente avaliou a mortalidade entre os grupos, além das variáveis memória, sociabilidade, ansiedade e atividade locomotora, através dos testes de campo aberto, reconhecimento de novo objeto, labirinto em Y, labirinto em cruz elevado e teste de sociabilidade. E, por fim, a gente identificou a fase do ciclo estável em que cada fêmea se encontrava. A metodologia do nosso trabalho se baseou na utilização de 117 animais, 157 fêmeas e 60 machos. Eles foram subdivididos em grupo Chan, que passou pela cirurgia simulada sem perfuração secal, e o grupo CLP, que foi submetido à cirurgia de ligadura e perfuração secal. Foram acompanhados por 7 dias, sendo que animais em sofrimento ou em agonia eram imediatamente excluídos. Entre o quinto e o sétimo dia, foram submetidos aos testes comportamentais, e no sétimo dia as fêmeas sofreram a coleta do lavado vaginal. No sétimo dia, foi avaliada a sobrevivência geral e realizada a eutanásia dos animais sobreviventes. Todos os testes foram avaliados quanto à normalidade e analisados por 1A9 e 2A9 com pós-teste de Bonferroni. E os resultados foram expressos como média mais ou menos o erro padrão. Como resultados, no que tange a sobrevivência, foi observada 100% de sobrevivência nos grupos Chan e não houve diferença estatística entre a sobrevivência nos grupos CLP, macho e fêmea. No grupo CLP fêmea, a sobrevivência foi de 37% e no CLP macho de 23,9%. O teste de campo aberto, que avalia a atividade locomotora, evidenciou que nem sexo, nem tipo de cirurgia gerou diferença estatística na locomoção dos animais. O teste de reconhecimento de novo objeto evidenciou que a memória de curto prazo é influenciada pelo tipo de cirurgia e pela interação entre sexo e tipo de cirurgia, mas o sexo, como uma variável isolada, não exerce influência. Porém, houve uma interação estatística muito significativa entre o tipo de cirurgia e o sexo, e isso gerou uma grande dificuldade na interpretação dos resultados. A memória de longo prazo, por sua vez, não sofre influência de sexo, nem tipo de cirurgia, nem da interação entre eles. O teste do labirinto em Y revelou que não há diferença estatística entre os grupos nos quesitos de memória de trabalho e aprendizado espacial. O labirinto em cruz elevado não evidenciou diferenças entre os grupos no quesito ansiedade. A seção 1 do teste de sociabilidade revelou que há diferença na sociabilidade, sendo que as fêmeas têm uma tendência a interagirem menos com o animal.
E, apesar da seção 2 apresentar diferença estatística, não se pode afirmar que as fêmeas têm um prejuízo de memória, uma vez que isso pode ser apenas uma consequência da menor sociabilidade que elas apresentaram na seção 1. E, além disso, os demais testes realizados não corroboram com a hipótese de alteração de memória das fêmeas. A avaliação do ciclo estral evidenciou que das 27 fêmeas analisadas, 48,15% estavam em estro, proestro, metaestro e diestro somaram 22,2%, 14,81% e 14,81%, respectivamente. Como conclusões do nosso trabalho, podemos dizer que a mortalidade ela é semelhante entre os sexos e que os quesitos a atividade motora, memória de trabalho, aprendizado espacial, memória de longo prazo e comportamento ansioso não sofrem influência do sexo, sendo semelhante entre eles. As fêmeas têm uma tendência a serem menos sociáveis com animais estranhos, né? Mas o nosso N ele ficou reduzido devido à alta mortalidade que superou as expectativas e por isso mais estudos são necessários para uma melhor elucidação. Essas são as minhas referências. Eu gostaria muito de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto e à FAPEMIG, que são financiadoras e apoiadoras desse projeto. Muito obrigada.